César. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu recebi aqui fundamentalmente 30 perguntas. Eu vou tentar compilar algumas delas, porque elas são muito repetitivas, então eu não vou ler explicitamente cada uma, tá? Mas a primeira pergunta que me chegou aqui: quais foram as principais resistências dos usuários quanto à adaptação do sistema, a instalação do sistema em si? O que vocês enfrentaram? Por exemplo, você comentou, Valentim, da questão de colocar, de rastrear melhor o que o usuário está fazendo, né? Então, alguns eram ansiosos e outros não. Ou seja, você teve resistência com isso? Por exemplo, o Wagner falou do GPS, a implementação do GPS. Será que o usuário não se sente ameaçado com isso? Né? De repente alguém está fazendo tracking dele, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso, está aberto para vocês. Deixa eu comentar primeiro, então, da ociosidade. O técnico, na verdade, nós não tivemos assim... a dificuldade maior que foi sentida foi quanto ao uso da tecnologia mesmo. O técnico ele é especialista no que ele faz, mas o coletor traz uma certa dificuldade. Eu acredito que nós não tivemos resistência nesse aspecto. A ideia de algumas resistências no sentido de não faziam o preenchimento da atividade lá quando era realizada. Mas mais pela dificuldade, eu acredito que mais pela dificuldade, os 60 técnicos que nós temos para 18 mil equipamentos é assim uma dimensão muito boa, e eles sabem disso. Então, não acredito que tenha assim uma preocupação muito grande com demissões ou coisa no sentido. A ociosidade é de repente uma realocação de equipamentos. Eu acho que isso era o que a área sentia. E a falta de controle em si mesmo, como os dados ocorriam sempre a posterior, nunca no momento, as informações que você tinha não eram precisas. Então, aí havia a reclamação mesmo. Eu acredito que nós não tenhamos tido assim, nada de restrição nesse sentido. Os técnicos colaboraram muito. Wagner? Bom, do nosso lado, dessa parte, depende muito do público, né? A gente apresentou diversos projetos, um público é bem diferente do outro. Por exemplo, os vendedores, eu senti que eles têm uma vontade muito grande de fazer funcionar. Digamos, a mão de obra muda, né? Já quando a gente fala de indústria, o pessoal sempre torce para o sistema parar, né? Totalmente o oposto. Porque o pessoal de venda, ele quer vender e ele precisa daquilo. Já o pessoal de indústria, ele torce para parar. Então é um pessoal que a gente tem que empurrar mais. Mas é justamente pela mão de obra mesmo, né? A mão de obra é bem mais barata e eles têm uma instrução muito diferente dos outros usuários. Mas a gente tenta contemplar todo mundo aí e satisfazer todo mundo de qualquer forma. Bom, no nosso caso, o nosso usuário não é um usuário interno, é um usuário externo, né? O público que acessa os serviços do BB Seguro Alto é o público comum. A resistência, na verdade, a gente vence através de usabilidade, através de relevância do conteúdo. Então, mapeado o perfil que está se relacionando com o BB Seguro Alto, a gente busca o conteúdo do amante do veículo, do amante do carro, como ele vai cuidar melhor do carro. Então, a relevância do conteúdo é fundamental para que o usuário tenha uma maior aderência na solução. E simplicidade, né? A gente não adianta querer reinventar a roda, não adianta querer fazer uma coisa complexa e vender funcionalidade, quando na verdade o que o usuário quer é facilidade para a vida dele no dia a dia. Então esses são os componentes que a gente utiliza para vencer qualquer resistência que venha aparecer nos nossos projetos. Falando em resistência, confesso para vocês que nós tivemos sim resistência no começo com os usuários, principalmente quando eu estava falando de questão de sinal, né, de operadoras, etc. e tal, naquela primeira tentativa onde nós tivemos de tentar colocar no mesmo equipamento voz e transmissão de informação, eu acho que esse logicamente nós aprendemos com isso, né, mas isso gerou uma resistência maior, principalmente nessas áreas onde a gente não conseguia as duas coisas bem. Então estava igual o pato, né, não nada bem, não voa bem, não anda bem. Então nós estávamos mais ou menos dessa forma. E aí a decisão de separar, né, de assumir realmente que a gente precisava de um celular com as operadoras de
melhor de voz naquelas regiões, e aí sim, dados exclusivamente com a TIM. Eu acho que essa foi uma tomada de decisão que nós tivemos que amenizou essa resistência inicial. Essa foi a maior resistência que nós tivemos. Logicamente que o uso, né, da ferramenta nova, equipamento novo, etc. e tal, isso aí existiu, mas como foi falado aqui, no decorrer do tempo que o usuário passa a ver vantagens, né, colher informações ali daquele sistema que seja aplicável no seu dia a dia, a partir desse momento ele quebra totalmente a resistência. Nós tivemos duas perguntas que foram campeões. Uma é para o Wagner, eu passo depois, já vou aproveitar o gancho que você passou, né? A pergunta que muitas pessoas fizeram é por que usar dois dispositivos? Por que não ter adotado um único dispositivo? Já que a gente tem os smartphones que você poderia fazer, né, as duas operações, tanto voz e dados, né? Então por que vocês adotaram só os dois dispositivos ao invés de um único? Né? Qual foi a experiência, né? Praticamente foi isso, né? A gente tentou colocar isso aí em prática no mesmo aparelho, que isso aí faz todo sentido, né? Por que ter dois aparelhos? Né? Só que infelizmente hoje ainda nós não temos, nos lugares onde nós temos vendedores, por onde eles percorrem e tal, condição de ter isso em um único aparelho por questão de sinal. Tá? Nós temos algumas regiões do país ainda que são deficientes, e não vai muito longe não, até próximo daqui, nosso pessoal de IT, com as próprias operadoras saíram fazendo testes, o pessoal, nosso vendedor, colocava o cara das operadoras dentro da caminhonete e levava e contava para ele, ó, aqui o sinal cai, aqui não tem sinal, aqui nessa fazenda que eu vou não consigo. Enfim, então nós vivemos com isso ainda no Brasil, principalmente pensando que nós não estamos só em grandes centros, né? Nós estamos no interior. Então, para a gente, por enquanto, ainda não é viável. Eu vejo que no futuro a gente vai conseguir sim, mas por enquanto... E não dá para ficar sem voz e não dá para ficar sem informação. Então, a melhor opção foi ter as duas coisas. Só complementando também, um outro aspecto, né, do projeto da Monsanto que foi levado em conta, é a necessidade do usuário, muitas vezes, de usar a aplicação falando ao telefone. Né? Então, com essa dificuldade que ele tinha, ele não conseguiu se adaptar no projeto piloto ao usar o aparelho único, né? Ele ficava naquele falo ou escrevo. Então aí eles decidiram também usar dois aparelhos distintos por causa da dinâmica mesmo do negócio, né? Acho que isso é bem importante. Eu acho que um outro comentário interessante é o seguinte, que ele consegue operar offline também, né? Esse equipamento. Então, alguns lugares sem sinal, ele consegue colocar uma ordem assim que ele entra no sinal, ele envia, né? Só que, mais uma vez, isso também não é regra, né? Às vezes ele precisa daquele negócio urgente, ele precisa daquele sinal imediato.